Olá, pessoal, boa noite. Me ouvem? Segundo o Osmar, parece que sim. Núbia, boa noite, Ingrid, boa noite, pessoal. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, aula 11. Eu vi aqui que já escreveram aqui no chat. Boa noite a todos vocês. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas. Ontem nós começamos a conversar sobre as comissões parlamentares. E nós dissemos que essas comissões elas podem ser tanto comissões permanentes quanto comissões temporárias. E aí hoje nós vamos ver temas importantíssimos para a sua formação em direito constitucional e temas que caem com abundância nas provas. Que temas são esses? Comissão parlamentar de inquérito, imunidades, impedimentos parlamentares, todos esses são temas que caem com muita frequência nas provas, né? Então, atente-se para aquilo que nós veremos aqui hoje, porque é uma fração da matéria relativamente pequena, considerado o número de questões que saem dessa fração. Assim como tem muitas questões sobre intervenção federal, também tem muitas questões sobre comissão parlamentar de inquérito e sobre imunidades. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, liga aí o seu radar, fique atento, que a gente vai começar. Primeiro ponto, quanto à comissão parlamentar de inquérito, que precisa ser objeto da nossa compreensão, para nós começarmos bem, é no que se refere a um conceito de comissão parlamentar de inquérito. É um procedimento, como dito aí na sua tela, um procedimento jurídico constitucional dotado de autonomia e finalidades próprias. E eu acrescento, esse procedimento jurídico, ele é um procedimento investigativo, onde se observa alguma questão, algum fato público, notório, com repercussão, costuma acontecer, em especial quando tem algo relacionado à possibilidade de corrupção em nível público. Então, o parlamento atrai para si a possibilidade, com a previsão constitucional para isso, claro, de investigar esse fato, que é um fato certo, durante um determinado período. Para que esse fato seja investigado, então, é que se institui, é que se separa um grupo de parlamentares, que pode tanto ser um grupo de parlamentares da Câmara dos Deputados, como pode ser um grupo de parlamentares do Senado, como pode ser um grupo misto. E daí a ideia de comissão parlamentar de inquérito mista. Então, nós temos tanto comissões parlamentares de inquérito distintas em cada uma das casas legislativas, como comissões parlamentares de inquérito mistas. E em ambos os casos, obviamente, o conceito é o mesmo, que é um procedimento jurídico constitucional investigativo, dotado de autonomia, dotado de finalidades próprias. Outro elemento que nós precisamos considerar a respeito disso aí, da comissão parlamentar de inquérito, são os seus requisitos. E todos estes estão previstos no artigo 58, parágrafo 3º da sua Constituição. Esse é um outro texto que merece destaque aí no seu código, aí no seu vadimeco, na sua Constituição. O parágrafo 3º do artigo 58 cai muito em prova e é correspondente à comissão parlamentar de inquérito e, por isso, merece a sua atenção. Quais requisitos precisam ser observados para que seja implantada uma comissão parlamentar de inquérito? Primeiro requisito, subscrição de 1/3 das casas legislativas, seja em conjunto, seja separadamente. Se diz seja em conjunto, porque, como eu mencionei anteriormente, a comissão parlamentar de inquérito ela pode ser mista, mas não sendo mista, sendo apenas dos deputados ou dos senadores, visto ali a fração de 1/3 de qualquer dessas casas, é possível ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, por que essa fração? Qual a razão desse 1/3? É justamente para que mesmo uma minoria legislativa seja capaz de provocar
uma comissão parlamentar de inquérito, seja capaz de instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Porque se eu coloco um quórum muito alto, pode ser que essa investigação sobre questões de ordem pública, que tem, obviamente, implicações de todos os níveis, ela pode ser impedida pelo grupo de parlamentares majoritário. Então, para que isso não aconteça, é que essa fração menor, fração de 1/3, é prevista pela Constituição. Outro requisito para a criação de comissão parlamentar de inquérito, eu vou resumir e falar a partir daqui CPI, ao invés de falar comissão parlamentar de inquérito, outro desses requisitos para a criação de uma CPI é a indicação de fato certo e determinado. Então, a CPI não se destina a investigar mera especulação. Há um fato e é preciso dali identificar quem são os responsáveis por esse fato, quais são as implicações desse fato para a ordem jurídica, para a ordem nacional, para o país, e por isso se instala uma CPI, mas parte de um fato certo. Um outro elemento, o prazo também é certo. Então, não existe essa ideia de ser instalada uma CPI para ficar ad eterno, para ficar para sempre. Não, a CPI ela deve ter um momento para começar e um momento para terminar, e para isso há uma previsão no regimento interno das casas, né? Seja o tempo para começar, seja para terminar uma CPI. E esses aí são os requisitos. Recapitulando os requisitos presentes no parágrafo 3º do artigo 58. Subscrição de 1/3 de qualquer das casas legislativas, indicação de fato certo e indicação de prazo certo para ser feita a comissão parlamentar. E por isso, a comissão parlamentar está entre as comissões temporárias. Ontem nós vimos que há comissões que são permanentes e há comissões que são temporárias. A CPI está entre as comissões temporárias, certo? O que mais que a gente precisa ver? Já sabemos que um dos requisitos é o fato certo e determinado. Deixa eu posicionar aqui a câmera de volta no lugar certo. Prazo certo e determinado. E isso consiste, aí segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados, em acontecimentos de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica, social do país. Então, a possibilidade de corrupção, de má gestão referente às vacinas, por exemplo, questões relacionadas à saúde, então, em razão disso, pode ser instalada uma comissão parlamentar de inquérito que investigue essa questão, faça essa investigação aí a partir do próprio parlamento. O prazo para a Câmara dos Deputados, segundo o regimento interno, é de 120 dias, pode ser prorrogado por mais 60 dias, né, metade. Já no caso do Senado Federal, não há uma previsão de prazo específica no regimento interno, mas deve ser findada com o término ou da sessão legislativa ou, no máximo, da legislatura. E agora vocês já sabem do que se trata. Sessão legislativa é o período anual e legislatura são os 4 anos, né, o período do mandato. Mas o fato é que CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, parte de fato certo e também se dá no transcorrer de prazo certo. O que mais que a gente pode ver? Importantíssimo sobre o CPI. Quais são os poderes destinados a uma CPI? O que uma CPI pode fazer e o que uma CPI não pode fazer? Aí, no parágrafo 3º do artigo 58, você percebe que a CPI recebeu do Constituinte poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, em grande medida, uma CPI funciona como funciona um juízo, como trabalha um juiz, podendo, inclusive, quebrar sigilo fiscal, quebrar sigilo bancário, sigilo de dados. Mas em tudo isso ainda é preciso ser respeitado o que se chama reserva constitucional de jurisdição. Guarde essa expressão, reserva constitucional de jurisdição. Ou seja, há temas que, não obstante tenha sido
destacado poderes próprios de investigação judiciais para uma CPI, há temas que não são alcançados por a CPI. Então, aqui você percebe que o espectro de possibilidades de uma CPI é muito grande. Possibilidade de quebra de sigilo fiscal, bancário, de dados. Agora, por exemplo, pode uma CPI determinar a interceptação de conversa telefônica, de diálogo telefônico? E a resposta é não. Então, veja, embora uma CPI possa, por exemplo, determinar a quebra do sigilo dos dados telefônicos, que uma coisa são os dados telefônicos, é eu pegar o celular da Núbia e saber para quem ela ligou e o tempo que durou a chamada, ou seja, os registros pretéritos. Outra coisa é simultaneamente, no mesmo momento que Núbia conversa com Osmar, um diálogo que sugere alguma corrupção pública, tá? Esse diálogo simultâneo, essa conversa telefônica, essa interceptação só pode se dar mediante determinação judicial, porque isso está entre os fatores que estão entre a reserva constitucional de jurisdição. Então, é preciso destacar isso. Comissão parlamentar de inquérito tem muito poder? Tem, para muitas coisas, mas há uma fração dos poderes judiciais, uma reserva dos poderes judiciais, que são destacados exclusivamente para o juiz, para a magistratura, para os tribunais. É a reserva constitucional de jurisdição. E a isso a CPI não pode tocar, tá? Como você percebe aí no item 2, exposto na sua tela. Exemplos de decisões que estão abarcadas pela essa reserva constitucional de jurisdição: diligência de busca domiciliar, ordem de prisão, salvo quando a prisão for em flagrante. Vocês devem ter acompanhado aí na época dessas CPIs mais recentes, que alguns que eram chamados para serem ouvidos tinham temor de serem presos enquanto estavam sendo ouvidos. Mas esse temor se dava em razão de uma possibilidade de prisão em flagrante. Então, para se evitar essa prisão em flagrante, é que eles buscavam um habeas corpus preventivo para ir, então, depor. Tá? Mas o certo é que a Comissão Parlamentar de Inquérito, dentre as prisões processuais possíveis, só pode determinar prisão em flagrante, né? Ordem de prisão em flagrante. Não sendo em flagrante, sendo que prisão em flagrante qualquer um de nós, qualquer cidadão pode operar, mas não sendo uma prisão em flagrante, depende de determinação judicial. E mais, medidas assecuratórias de garantia, sequestro, arresto, hipoteca legal, tudo isso aí tem que vir de juiz. Quebra de sigilo das comunicações para fazer interceptação telefônica. Guarda essa distinção. Uma coisa é ter acesso aos dados telefônicos, isso a CPI pode fazer. Outra coisa é determinar a interceptação telefônica, isso a CPI não pode fazer, depende de determinação jurisdicional. Outra coisa, sobre CPI, aquele que aparece lá para depor numa CPI, ele dispõe das mesmas prerrogativas, dos mesmos direitos que um sujeito passivo numa persecução criminal tem. Então, tem direito ao silêncio, não responder aquilo que lhe é perguntado, direito ao silêncio, tá? Direito a ter um advogado acompanhando, tutelando a sua causa e outros tantos direitos próprios do âmbito penal, criminal, de uma persecução criminal, também são garantidos para, no caso de uma comissão parlamentar de inquérito. Pode uma CPI fazer investigação do Poder Judiciário? Pode, mas não pode uma CPI fazer investigação quanto à interpretação ou quanto à própria atividade jurisdicional. Então, digamos que determinado tribunal ou determinado juiz tem decidido num sentido, a partir da independência funcional que lhe é própria. Não cabe uma CPI questionar o entendimento do tribunal. Não cabe uma CPI questionar o entendimento do magistrado. Por outro lado, do ponto de vista administrativo,
da forma como a máquina judiciária é gerida, tudo isso pode sim ser objeto de investigação por uma CPI. Pudesse a CPI determinar o entendimento de um tribunal, o entendimento de um juiz, estaria com isso ferindo o princípio da separação de poderes. Então, atente-se também para esse elemento. Outro dos princípios de uma CPI é a colegialidade, ou seja, se é uma comissão, não há sentido de se existir ali decisões monocráticas. As decisões são conjuntas, são decisões colegiadas. Portanto, um dos princípios da CPI é a colegialidade. Outro princípio é a motivação, porque se são atribuídos à CPI poderes próprios do Poder Judiciário, também lhes são atribuídos os ônus do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, embora decida com independência, decide de maneira fundamentada, motivada, nos termos do artigo 93, inciso 9 da Constituição. Da mesma forma, a CPI deve decidir também de forma motivada, assim como é feito pelos magistrados. Uma vez chegada a uma conclusão, essa CPI não vai processar, não vai sentenciar os investigados, vai encaminhar as suas conclusões, vai encaminhar o seu relatório para as autoridades próprias e estas sim competentes avaliarão se levam adiante ou não aquilo que foi apresentado pela CPI. Osmar. Professor, aqui no ponto que o senhor falou sobre investigar o judiciário, tá assim, ó, CPI não dispõe de poderes para investigar atos de conteúdo jurisdicional. Porém, nada impede que investigue atos de conteúdo não jurisdicional emanados do Poder Judiciário, de seus integrantes ou de seus servidores. Esse porém que não ficou claro para mim, o senhor pode esclarecer, por favor? Claro, eu repito. É o seguinte, Osmar, você é magistrado. Enquanto magistrado, você tem independência funcional. Então, causas são levadas à sua apreciação e você decide essas causas. E essa atividade que você está exercendo é uma atividade jurisdicional. Então, não cabe a uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, investigar um juiz ou um grupo de juízes ou tribunais para dizer, não, nós não concordamos com a forma como vocês estão aplicando o direito, com a forma como vocês estão exercendo a função jurisdicional. Isso não pode, porque isso consistiria em violação à própria separação de poderes, entende? Seria o parlamento invadindo a esfera própria que é do judiciário. Agora, o judiciário não é apenas decidir. O judiciário também é um órgão público, é uma máquina, e ela é gerida, ela é administrada. A respeito dessas questões, né, como a máquina tem sido gerida, se há corrupção ou se não há corrupção, se a lei tem sido observada nessa gestão da máquina pública, isso sim pode ser objeto de investigação da CPI, mas não a forma como o juiz Osmar decide, como a juíza Nube decide, como o tribunal presidido pela Ingrid decide. Isso não pode ser objeto de CPI, certo? Outra questão aqui sobre comissão parlamentar de inquérito. Pode ser que no transcorrer de uma CPI, direito líquido e certo seja violado, ou mesmo a liberdade de alguém seja violada ilegalmente. Isso pode abrir margem para a impetração de ações constitucionais, impetração de mandado de segurança, impetração de habeas corpus destinados aos tribunais cabíveis. Agora, se porventura, no transcorrer da apuração desse HC, no transcorrer da apuração desse mandado de segurança, a CPI acabar e tanto a liberdade de alguém que pode estar sob ameaça, quanto um direito deixar de ser violado, tanto esse HC quanto esse mandado de segurança, eles ficam o quê? Prejudicados, porque já não tem mais ameaça à liberdade, já não tem mais violação ao direito líquido e certo. Os processos de HC e mandado de segurança estão em curso.
Então, o que faz a doutora Letícia com esses processos? Extingue. Por que extingue? Porque estão prejudicados. Eles dependiam da existência da CPI. Uma vez que não tem mais a CPI, eles estão prejudicados e vida que segue. Então, elementos aí da CPI, decisão colegiada, sempre motivada, as conclusões são encaminhadas para as autoridades competentes, eventualmente processarem, julgarem os envolvidos, e mandado de segurança ou habeas corpus impetrados contra a CPI. Se a CPI acabar, se não tiver mais CPI, então esses processos, essas ações ficam prejudicadas. E em nível estadual, é possível ter comissão parlamentar de inquérito? Sim. Assim como a CPI federal, pode haver CPI em nível estadual, distrital e mesmo municipal. É claro que a CPI em nível municipal conta com menos poderes do que contam a CPI federal, estadual e distrital. Mas em todos esses âmbitos é possível se instalar a chamada CPI, em nome do equilíbrio do Pacto Federativo, da separação de poderes, tá? Veda-se a interpenetração entre os entes. Então, aquilo que é próprio do Estado de São Paulo, que ocorre naquele contexto que envolve o Estado de São Paulo, então melhor que seja uma CPI da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aquilo que tem um viés nacional, aquilo que tem um viés envolve mais estados, aí isso sim poderia vir a ser apurado por uma CPI federal. O ponto aqui, item 4, que vale a pena nós considerarmos, que isso costuma cair muito em prova. Quem tem competência para pedir a quebra do sigilo bancário, para determinar a quebra do sigilo bancário. Tanto a CPI federal quanto a CPI estadual podem determinar a quebra do sigilo bancário, tá? Não só a CPI federal. Guardem isso aí também, porque isso cai bastante. CPI nos municípios. Pode ser que tenham questões ali em nível local que demandem investigação, e investigação pelo órgão parlamentar. E isso se dá também mediante comissão parlamentar de inquérito, né? Ali pela Câmara dos Deputados. Agora, por que o município não poderia pedir, determinar a quebra do sigilo bancário, assim como pode uma CPI federal ou estadual? O município não tem representação na federação, como tem os estados, a partir do Senado, e o argumento mais forte que se tem, não existe judiciário municipal. O judiciário é estadual ou federal. Então, como que você vai transmitir poderes próprios do judiciais para um ente federativo que nem tem judiciário? Então, como eu vou passar para a CPI municipal a possibilidade de quebra de sigilo bancário, por exemplo, sendo que não há judiciário municipal, certo? Então, esses aí são fundamentos que limitam os poderes próprios de uma comissão parlamentar de inquérito municipal. Muito bem, vimos CPI, tudo isso aí a respeito do artigo 58, parágrafo 3º. É só o parágrafo 3º. É um texto curto, mas a partir disso, várias questões podem ser suscitadas, como vocês podem ver aí. Seja bem-vinda, Ana Júlia Rezende de Moraes. Primeira, acho que poucas vezes a vejo por aqui, hoje ela apareceu. Então, um abraço e vamos avante. Vimos comissão parlamentar de Abraço, inquérito. Pro. Valeu. Vimos comissão parlamentar de inquérito, artigo 58, parágrafo 3º. Agora a gente vai para imunidades. Imunidades, tá? Agora é outro tema. Comissão parlamentar de inquérito, já vimos tudo. Claro, sempre é possível estudar mais, mas vimos o mais importante para que você possa responder questões a respeito. E as imunidades parlamentares de inquérito? Imunidades parlamentares, melhor dizendo. O que é isso? A partir do momento que você sai da condição de cidadão comum e passa a ser um parlamentar, há determinada proteção conferida à sua posição enquanto parlamentar. Não é uma posição para você, pessoa física, é uma proteção conferida à função. E como você está no exercício dessa função, então
é conferida a você essas imunidades, tá? O que consiste essas imunidades? São prerrogativas inerentes à função parlamentar, garantidoras do exercício do mandato parlamentar com plena liberdade. Não há nenhuma dúvida a esse respeito. Essa imunidade, ela pode ser tanto material quanto formal. A imunidade material é referente à voz, voto, opinião do parlamentar, porque em razão dessas suas manifestações, em defesa, supostamente em defesa de questões de ordem pública, pode ser que ele pratique, por exemplo, crime contra a honra, pode ser que ele, em razão da sua fala, seja processado para que pague uma indenização. Nessas circunstâncias, ele pode invocar a sua imunidade material. Por outro lado, há também a imunidade formal, que se refere ao processo, que se refere a possibilidades de restrição da sua liberdade, tá? Dentro de um processo criminal. Mesmo nessas circunstâncias, pode o parlamentar ser imunizado, e nós veremos em que medida isso acontece. Agora, é claro, por mais que o parlamentar tenha imunidade material e imunidade formal, se for observado na sua conduta um abuso de prerrogativa que seja considerada pelo parlamento uma quebra do decoro parlamentar, do respeito que deve ser conferido à atividade, pode ser que o seu mandato seja cassado, né? As imunidades, nesse caso, elas se destinam a evitar processos criminais e cíveis. Porém, eventualmente, pode ser que mesmo imune a processos criminais, cíveis, prisão, etc., ainda assim ele seja julgado pelos seus pares como um infrator do decoro parlamentar e pode, nos termos do artigo 55, inciso 2º da Constituição, ter o seu mandato cassado. Tá? Outro ponto importante é que, mesmo contando com imunidade, tanto material quanto formal, essa imunidade, assim como nenhum direito constitucional, é absoluta. Nenhum direito é absoluto. Todos os direitos constitucionais são relativos. A imunidade também é. Então, se eventualmente o parlamentar se valer dessa sua imunidade para pregar os chamados discursos de ódio, né, contra minorias religiosas, minorias quanto à orientação sexual, minorias étnicas, enfim, seja qual for o tipo de carga preconceituosa lançada num discurso, né? Isso aí pode, eventualmente, deixar de sair da esfera da liberdade de expressão, deixar de sair da proteção da imunidade. Afinal de contas, a imunidade destina-se a preservar o parlamentar no exercício da defesa do povo. Então, uma vez que ele vem com essa carga odiosa, com uma postura nesse sentido, pode ser que essa sua imunidade, que não é absoluta, é relativa, ela seja desconsiderada. Vale a pena fazer um estudo à parte aí, uma tarefa de casa sobre o discurso de ódio. O STF já teve a oportunidade de se manifestar a respeito, mas não construiu de maneira específica um entendimento taxado a respeito do que é discurso de ódio. Vai depender muito da apreciação do caso concreto. Mas o fato é que os parlamentares contam com imunidade material, com imunidade formal. Imunidade material relacionada a voz, voto, opinião. Imunidade formal relacionada à persecução criminal, prisão, processo, e isso a partir da diplomação, tá? Esse é um outro ponto importante. Uma coisa é a diplomação, outra coisa é a posse. Então, uma vez eleito, o cidadão, a cidadã, ela é diplomada para tomar posse na legislatura seguinte, né? Mas desde o momento que é diplomada, já passa a contar com as prerrogativas próprias do parlamentar. Não é depois da posse, é a partir da própria diplomação. Quanto à imunidade parlamentar formal, vale dizer que uma prisão de parlamentar, ela precisa ocorrer, ela só pode ocorrer, né, dada a sua imunidade formal, ela só pode ocorrer se em flagrante e em crime inafiançável. Precisa ser em flagrante e em crime inafiançável, porque se não for em flagrante, não vai ser preso. E se for em flagrante
mas esse crime for afiançável, uma vez paga a fiança, ele será solto. Então, dentre as possibilidades de prisão processual, nós temos a prisão em flagrante, preventiva e temporária. Tá? O flagrante pode vir a ser convertido em preventiva e até aquela prisão temporária também de 5 dias, que pode chegar a 10 dias e assim por diante. Dessas prisões possíveis, apenas a prisão em flagrante pode ser aplicada a parlamentar, e mesmo assim, quando da prática de crime inafiançável. Em Ponto tese, né, interessante. professor? Que ano passado teve uma exceção, né? Tivemos o caso do ano passado do Daniel Silveira, é isso? Daniel Silveira, né? Na Então, verdade, foi mais uma prisão política, né? Mas mas enfim. a fundamentação, não vamos entrar no mérito, mas a Sim. fundamentação é que essa prisão ocorreu em flagrante e se tratava de crime inafiançável. Claro, não estou aqui julgando o mérito, né? Cabe a cada um ter a sua postura Sim, tá falando a a esse tese do respeito. Alexandre de Mas, Moraes. se a prisão foi determinada naquela oportunidade, é porque quem determinou considerou que havia flagrância e o crime era inafiançável. Podemos não concordar, mas os critérios são esses. Agora, outra coisa importante, quando alguém é preso, você lembrou aí do caso do Daniel Silveira, o parlamentar é preso, melhor dizendo, isso é enviado para a Casa Legislativa dele, né, própria, para que a Casa Legislativa referende essa prisão ou não referende essa prisão, certo? Artigo 55, parágrafo 2º da Constituição. Agora, e se eventualmente, lembrando que a gente já falou sobre, lá na parte de hermenêutica, sobre derrotabilidade das regras. E se eventualmente esses parlamentares que forem fazer o julgamento estiverem todos envolvidos nessa mesma questão? E aí você pode pensar, não, mas isso jamais vai acontecer, isso seria um absurdo. Então, já aconteceu. Aconteceu lá na Assembleia Legislativa de Rondônia. Dos 24 deputados da Assembleia, 22 tinham envolvimento. 22 de 24, pensa só. Aí você pega e prende o cidadão, prendeu o Joãozinho, e levou para esse grupo, que tem 22 envolvidos no mesmo balaio, para julgar. Faz sentido? Não faz sentido. Então, essa é uma possibilidade em que se pode se considerar uma interpretação no sentido de derrotar a regra do artigo 55, parágrafo 2º. Essa situação foi até chamada de operação dominó, e vocês podem acompanhar no HC 89417. Outras medidas cautelares também podem vir a ser acampadas por essa imunidade parlamentar. Essas outras medidas cautelares você pode ver lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, e também essas podem se sujeitar à apreciação da Casa Legislativa. Né? E assim como se determina o controle político em esfera federal, por analogia, esse controle político também é determinado em esfera estadual. Perda do mandato. Esse é o ponto que talvez seja o mais polêmico. O cidadão, ele não apenas foi preso, ele foi processado, julgado, com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. Aí você se pergunta, muito bem, agora sim, mandamos o parlamentar para a prisão? Então, segundo os termos do artigo 55, parágrafo 2º, essa prisão, mesmo com trânsito em julgado, ainda depende do referendo da Casa Legislativa própria, por mais absurdo que isso seja. Como a legislação mais recente a respeito determina que o voto a respeito dessa questão seja um voto aberto, então acaba que os parlamentares eles ficam constrangidos de determinar que aquele que foi preso com trânsito em julgado permaneça livre. Então, nessa circunstância, ele acaba votando para prender mesmo. Então, a gente ainda não vivenciou o constrangimento de ter um parlamentar condenado com trânsito em julgado que a casa diga não vai prender, não. Entende? Mas, segundo os termos da Constituição, e há até proposta de emenda à Constituição contra essa determinação,
mesmo ante a prisão com trânsito em julgado, a perda do mandato ainda depende de votação da Casa Legislativa. Agora, vamos aqui fazer uma linha para a gente enxergar esse momento de uma prisão, como o caso lá do Daniel Silveira, uma possibilidade de prisão de parlamentar. Então, primeiro ponto, encaminhamento à casa parlamentar respectiva no prazo de 24 horas, então é algo rápido. Prendemos Daniel Silveira, 24 horas isso tem que chegar na Casa Legislativa para ser votado, para saber se essa prisão vai ser mantida ou se ela não vai ser mantida. Para que a prisão seja mantida, isso depende de votação da maioria absoluta. Então, o cidadão ele precisa estar com a popularidade entre os seus pares baixa. Se ele estiver bem, possivelmente a prisão será suspensa, porque para a prisão ser mantida, depende de um quórum de maioria absoluta. Como eu disse, a votação é ostensiva, é um voto aberto, e, mantida a prisão, os autos são encaminhados em 24 horas ao STF. Se a Casa Legislativa suspendeu a prisão, pronto, está livre. Agora, se a Casa Legislativa manteve a prisão, isso vai para o STF, e chegando no STF, o STF pode fazer 3 coisas. Primeira coisa que o STF pode fazer, o STF pode considerar que essa prisão é ilegal. E sendo uma prisão ilegal, o STF pode determinar o relaxamento da prisão, por considerá-la ilegal. Outra coisa, o STF pode chegar à conclusão de que, embora a prisão seja legal, não há razões suficientes, sobretudo nos termos do artigo 312 da Constituição, para que a prisão em flagrante seja convertida em prisão preventiva. Então, não havendo razões suficientes, segundo o julgamento do STF, pode ser concedida liberdade provisória ao parlamentar, mesmo que a prisão tenha sido considerada legal. Porque se a prisão é considerada ilegal, a prisão é relaxada. Se a prisão é considerada legal, mesmo sendo uma prisão legal, mas se não tiver os motivos suficientes para se converter a prisão de flagrante em preventiva, então será concedida a liberdade provisória. E a outra possibilidade é a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Porque se chegou na Casa Legislativa, chegou lá como flagrante, porque só se prende parlamentar em flagrante de crime inafiançável. Agora, uma vez que a Casa Legislativa firmou a manutenção da prisão, isso volta para o STF. Voltando para o STF, se o STF decidir que deve continuar preso, ele tem que transformar o flagrante, tem que converter o flagrante em prisão preventiva. E, para assim fazer, deve apresentar os fundamentos do Código de Processo Penal. Se ele entender que não tem esses fundamentos, ele, o STF, concede liberdade provisória. O que mais? Liberdade do STF para inauguração de processo contra parlamentar. Esse é um outro ponto que cai com frequência também em prova. Porque antigamente, antes dessa emenda 35 de 2001, quando tinha uma situação como essa de parlamentar envolvido na prática delituosa, o STF tinha que pedir licença à casa para começar a tocar esse processo, certo? Depois da emenda 35 de 2001, o processo começa. Se a prisão vai ser mantida, isso é outra coisa, depende da Casa Legislativa. Mas o processo ele está acontecendo, o processo está em curso. Antes de 2001, para inaugurar o processo, tinha que ser pedida licença para a Casa Legislativa. Felizmente, isso mudou. A sustação do processo até decisão final, mediante votação de maioria absoluta da respectiva casa. Por mais que o processo comece, ele pode ser sustado por maioria absoluta da Casa Legislativa. Pelo menos o processo começou, mas ele pode ser sustado, né? E pode voltar a correr em algum ponto dessa marcha. Mas, se a Casa Legislativa entender por bem, por maioria absoluta, pode ficar assustado durante todo o período aí em que o parlamentar estiver na condição de parlamentar.
Outro ponto importante, a infração, para ser julgada, né, para ser acompanhada pelo STF, para ter foro por prerrogativa de função, precisa ter ocorrido no curso, no exercício da função parlamentar. Então, é inconstitucional foro especial para ex-ocupantes de cargos públicos ou mandatos eletivos. Porque o que acontecia antes? Osmar foi parlamentar, acabou o mandato, mas Osmar continuava com foro por prerrogativa de função. Chegou-se à compreensão que não deve funcionar assim. O foro por prerrogativa de função, ele está atrelado à função, como o próprio nome diz. Uma vez que o parlamentar não está mais na função, então sai dessa esfera do foro por prerrogativa de função e vai para a justiça comum. Infração cometida antes do exercício da função parlamentar. Você cometeu a infração, Letícia Dourado, cometeu o crime antes, aí veio a ser diplomada. Com a diplomação, isso é encaminhado do juízo comum para o STF, tá certo? Não, eventual prisão nesse caso não vai passar pela Casa Legislativa porque você estava sendo processada desde antes. Mas uma vez que você foi diplomada, a partir daí já vai encaminhado do juízo comum para o STF. Infração cometida após o exercício da função parlamentar. Fui parlamentar um dia, pratiquei um crime agora. A minha atividade ela já terminou. Já terminou, já não sou mais parlamentar, cometi um crime. Vou ter foro por prerrogativa de função? Obviamente que não. Então, se você cometeu o crime no exercício da função parlamentar, você vai ser julgado pelo STF. Acabou sua condição de parlamentar, vai para a justiça comum. Cometeu o crime antes de ser diplomado, você está no juízo comum. Foi diplomado, isso vai para o STF. No transcorrer do julgamento do STF, o julgamento não foi concluído. Você perdeu a sua condição de parlamentar. Seu processo é enviado novamente para a justiça comum, certo? Infração cometida em concurso com sujeito comum. Osmar é parlamentar. Núbia não é parlamentar. Cometeram os crimes em conjunto, em concurso, o concurso de agentes. E aí, para Osmar, pode ser suspenso o processo. Para Núbia, o processo pode ser suspenso? E aí? Nessas situações, opta-se pelo desmembramento, porque para Osmar, como o processo é suspenso pelo parlamento, a prescrição também é suspensa. Mas para Núbia, que é cidadã comum, a prescrição não é suspensa. Então, se o processo ficasse suspenso durante esse período que Osmar é parlamentar, isso beneficiaria Núbia indevidamente. Ela, que nem parlamentar ficaria com o processo suspenso e com a prescrição correndo. No caso de Osmar, por ser parlamentar, é fato que o processo é suspenso, mas a prescrição também é suspensa. Agora, no caso de Núbia, que não é parlamentar, a prescrição não é suspensa. Então, se o processo ficasse suspenso com a prescrição correndo, ela chegaria eventualmente à extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107 do Código Penal, e não seria devidamente punida, como pode ser no futuro Osmar, já que a sua prescrição está suspensa. Apenas excepcionalmente pode ser que os processos não sejam desmembrados. Então, não temos risco de prescrição, está tudo correndo regularmente, embora tenha sido praticado em concurso entre parlamentar e não parlamentar, vamos deixar aqui unidos, juntos, né, o processo do Osmar e da Núbia. Mas, em regra, o que acontece é o desmembramento. O processo do parlamentar fica lá com foro prerrogativa de função e com eventual possibilidade de suspensão processual, inclusive da suspensão da prescrição, e quem não é parlamentar não conta com isso. Pode o parlamentar renunciar o seu mandato
enquanto está sendo processado, para sair do foro por prerrogativa de função e voltar para o foro comum, em regra, não pode fazer isso. Por quê? O que acontece? O parlamentar deixava o processo correr, né? E aí, quando estava próximo de ser decidido, percebendo a possibilidade de prescrição, ele renuncia ao mandato e aí volta lá para o juízo comum. E aquele rebuliço, aquela demora toda e tal. Então, para evitar essa fraude processual, é que o STF tem chegado a um denominador de que está próximo do julgamento, já se abriu para as alegações finais, então não vamos abrir aqui margem para uma renúncia. Tá? Sua renúncia vai ter que esperar, porque no fim das contas é uma fraude processual. Eu estou tentando renunciar, não porque por qualquer razão, eu estou tentando renunciar para fraudar o resultado do processo. Então, eu saio do foro por prerrogativa de função e volto para o foro comum. Né? Isso não pode acontecer. Esse tipo de renúncia não pode acontecer. As imunidades são renunciáveis? Então, Letícia é parlamentar. E aí, no seu discurso, tentando cativar a massa, ela fala: olha, eu sou tão justa, eu vou fazer tudo tão certo, estou tão segura disso, que eu abro mão das minhas imunidades. Imunidade material, minha imunidade formal, eu abro mão, eu não preciso disso, eu renuncio às minhas imunidades. Pode o parlamentar fazer isso? A resposta é não, porque a imunidade não é dele, pessoa, Letícia Dourado, Rubens Cherad, Osmar Júnior. A imunidade é da função. Então, não pode, por mais que esse discurso possa ser agradável ao público, não pode o parlamentar falar isso. Quer dizer, pode até falar, né? Afinal de contas, o que não se diz por um voto. Agora, se isso não consiste na possibilidade da renúncia à imunidade. A renúncia à imunidade, isso não pode acontecer. Imunidades parlamentares estaduais e municipais. Tem diferença, gente? Tem diferença. Por quê? Como mencionei desde aulas anteriores, os parlamentares em nível municipal, os vereadores, eles não têm imunidade formal, eles só têm imunidade material. Os parlamentares estaduais, assim como os parlamentares federais, têm imunidade formal e imunidade material. Agora, os parlamentares municipais só têm imunidade material, quanto a voto, quanto a sua fala, etc. e tal. E mesmo assim, nos limites da circunscrição do município. Se sair do município e falar besteira, pode ser incriminado também. Aí já não tem mais a imunidade. Outro ponto absolutamente importante que você encontra aí no artigo 55 da Constituição, que é a possibilidade de perda do mandato. O mandato ele pode ser perdido tanto por cassação quanto por extinção do mandato. No artigo 55, embora não tenha menção, você tem aí hipóteses de cassação do mandato, que é quando o deputado, o parlamentar faz algo errado, infringe a lei, e ele é ali julgado pelos seus pares e pode perder o seu mandato, né? Como aqui o caso, sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgada. A perda do mandato, caso legislativo ainda precisa autorizar. Então, nessas hipóteses de falta funcional, de violação à lei, são hipóteses de cassação do mandato. Perda do mandato por cassação. Agora, quando se trata de outros desses elementos, também no artigo 55, que simplesmente são fatos que ocorrem, então não é que não é que o parlamentar ele infringiu a lei, é que o parlamentar deixou de frequentar a Casa Legislativa por um determinado período. Né? Aqui, por exemplo, artigo 55, inciso 3º, perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por essa autorizada. Então, o cidadão é faltoso, e ele faltou durante todo esse tempo. O que se entende? O seu desinteresse
representa renúncia. E esse desinteresse que representa renúncia implica em extinção do mandato, em perda do mandato. Então, essa perda do mandato não é por cassação, não é que ele infringiu a lei, é um fato que se observa. Deixou de frequentar a casa durante todo esse período, perdeu os direitos políticos, não está alinhado com as determinações da Justiça Eleitoral, enfim, situações assim podem implicar na perda do mandato, não por cassação, mas por extinção. Perda do mandato, duas hipóteses, pode ser por cassação, como pode ser por extinção. Sentença condenatória e perda do mandato parlamentar, já mencionei aqui para vocês, a perda do mandato ela não é automática, por mais que se tenha a sentença condenatória com trânsito em julgado, olha que absurdo, mas é assim. Ainda precisa passar pela Casa Legislativa para que o mandato seja perdido. Depende de votação de maioria absoluta, felizmente essa votação é aberta, o que evita o constrangimento de nós termos um presidiário ainda no exercício do seu mandato. Tá? E isso se dá pela essa interpretação, item 3, a regra do artigo 55, parágrafo 2º, prevalece sobre a do artigo 15, inciso 3º. Então, se você faz uma leitura sumária e encontra o artigo 15, inciso 3º, você vai chegar à conclusão de que a perda do mandato é automática. Mas aí, quando você se depara com o artigo 55, parágrafo 2º, você fala, opa, aqui tem um conflito, só que não é conflito. É que o artigo 55, parágrafo 2º, é mais específico sobre a matéria. E sendo mais específico sobre a matéria, deve ser observado em detrimento do artigo 15, inciso 3º, certo? Isso aí, esse princípio de interpretação, vocês já conhecem. O ministro Luiz Roberto Barroso, desde que se verificou esse absurdo, né? Verificou não, veio mais à tona esse absurdo de ter parlamentar com trânsito em julgado, dependendo da perda do mandato de votação por maioria absoluta da Casa Legislativa, o ministro Luiz Roberto Barroso passou a ponderar sobre isso e passou a suscitar algumas questões que, por ordem lógica, não faz sentido que a perda do mandato não seja automática. Então, ele é condenado a regime fechado por tempo superior ao mandato dele. Então, pena superior, mesmo com progressão de regime, ele não vai conseguir voltar para a rua tão cedo. Vamos manter esse mandato? Não faz sentido. A pena é superior ao período de faltas. Então, por mais que seja uma pena curta, mas facilmente vai ocupar essa terça parte dentro de uma sessão legislativa durante um ano, né, de ausências às reuniões, à Casa Legislativa. Então, isso também seria um motivo para a perda automática do mandato. Né? Regime fechado por tempo superior a 120 dias, artigo 56, inciso 2º, são possibilidades que o parlamentar pode sair, né? Às vezes por questão de doença, questões particulares, por 120 dias. Então, se o mandato ele passa por todo esse tempo, não faz sentido que a perda não seja automática, que se dependa da autorização do legislativo para a perda do mandato. Então, são exceções que ainda são objeto de ponderação aí pelo Supremo Tribunal Federal, porque são propostas do ministro Barroso. Veja, a regra foi condenado parlamentar com trânsito em julgado, tudo bem, vai ser preso, etc. Mas a perda do mandato ainda vai depender do referendo, da autorização de maioria absoluta da Casa Legislativa a que ele pertence. Perda do mandato também pode acontecer por infidelidade partidária, no que se refere aos mandatos que são adquiridos pelo sistema proporcional, né? Deputados, então não inclui os senadores. Se eles não forem fiéis ao seu partido, eles podem perder o mandato, a não ser com as exceções, né? Previstas em lei, quando se verifica que essas exceções são preenchidas. Então, esse partido já não está representativo o suficiente, o parlamentar está sendo prejudicado por essa e outra razão. Então, isso poderia implicar na perda do mandato. Essa infidelidade partidária não seria punida.
perda do mandato por infidelidade partidária, exceções, que é isso que eu acabei de mencionar, janela partidária, requisitos do artigo 17, parágrafo 3º, Lei 9.096, aí estão as hipóteses em que o parlamentar que foi eleito pelo sistema proporcional pode deixar, pode sair do seu partido sem ser punido por isso, mas isso já seria um detalhamento muito específico que você estuda em direito eleitoral, né? Aí só para você ter uma noção de mais algumas possibilidades de perda do mandato, como desdobramento do artigo 55 da Constituição. E suspensão do exercício parlamentar é possível? Porque a Constituição só fala em perda do mandato, não fala em suspensão. Embora a Constituição não fale, isso já aconteceu, como naquele caso mais recente do Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara dos Deputados, e a postura dele, ao que tudo indica, minava as investigações criminais. Em razão disso, se decidiu que o seu mandato seria suspenso, e isso foi fundamentado com base no Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a investigação, a instrução criminal, evitar a prática de infrações penais, porque é o que tudo indica, ele estava fazendo manobras, aproveitando da sua posição enquanto presidente da Câmara dos Deputados, para evitar algumas medidas que estavam sendo tomadas naquela época. Então, ele chegou a ser suspenso, por mais que a Constituição não fale em suspensão. A Constituição fala em perda do mandato, não fala em suspensão. Mas o Código de Processo Penal fala sobre a possibilidade de suspensão da função pública. E esse elemento foi considerado aí para a suspensão do Eduardo Cunha, que inclusive mais recentemente se candidatou a alguma coisa, não sei se ganhou. Vocês que são mais informados aí podem se inteirar. Se ele ganhou, veja o nível do absurdo que é tudo isso. Tá? Ganhou não. Não ganhou, que bom. Assim, hoje durmo mais tranquilo, Osmar. Ele fez campanha em Campinas, né? Pois é. Suspensão das imunidades parlamentares. Na verdade, esse não é esse título aqui está errado. Artigo 56 é não perderá o mandato o deputado ou senador. Então, ausência de perda do mandato. Então, no artigo 55, a gente viu as hipóteses de perda do mandato, seja por cassação, seja por extinção. E aqui no artigo 56, a gente vê possibilidades que o parlamentar, mesmo vivenciando essas situações, ele não perde o mandato. Que possibilidades são essas? Quando ele é investido em cargo de ministro de Estado, então ele venceu para ser deputado, mas foi chamado para ser ministro da Casa Civil, foi chamado para ser governador de território, enfim, essas variáveis aí, ele não vai perder o mandato em razão disso. O suplente pode assumir, né? Mas ele não perdeu o mandato. Segundo, licenciado pela casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Então, o parlamentar está doente, vai se ausentar, vai perder o mandato por causa disso? Não, vai perder o mandato por causa disso. Tem questões particulares para resolver, ok? Tem até 120 dias para fazer isso, só que durante esses 120 dias você não vai receber a remuneração correspondente. Nessas hipóteses aí pode ser convocado o suplente. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga, não havendo suplente, esse é um artigo interessante, tá? Artigo bem interessante. Pode eventualmente ser cobrado em prova. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Então, um artigo, parágrafo assim, cheio de detalhes, é costumeiro vir se transformar em questão. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º, né, dos suplentes, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Né? Então, ele, deputado federal, foi chamado para ser ministro da Fazenda, entrou suplente, então ele pode optar pela remuneração própria ali do seu mandato enquanto deputado, enquanto senador, e assim por diante.
Vimos, amigos, muitas questões hoje, muitos detalhes importantíssimos, que certamente serão objeto de questões nas suas provas. A coisa boa é que, por mais que tenha muitos detalhamentos e muitas questões, os artigos correspondentes a isso que a gente viu são poucos. Artigo 58, parágrafo 3º, CPI. Quanto às imunidades, artigo 55, né? Claro, tem vários detalhes, vários desdobramentos, mas uma leitura inicial já te adianta bastante para provas objetivas. E para você revisar, você tem um material de apoio aí disponível. Feitas essas considerações, a gente passa agora para o nosso momento mágico aqui com as questões, para saber em que situação vocês estão, tá? Saber se estão bem. Letícia, doutora Letícia, você que não está aqui conosco sempre, que aparece de vez em quando, será que você tem áudio? Porque vídeo eu sei que você tem, você apareceu aí e depois desapareceu. Está por aí ainda? Não está, olha só. Ah, ela tá aqui, apareceu no chat. Não quer ler, olha só que triste, gente. Que triste. Osmar, você pode ler para a gente? Você lê, doutora Núbia comenta aí Posso. as questões. Sentimos aqui Eu Assinale. hoje a prefiro ler, ausência de... então, e o Osmar comenta. Não vem, não. Vamos lá. Questão aí de Assin... 2010. Ainda nem era FGV, ainda era Sebrasp, mas já era o exame unificado. E a CESP só estava com 5, né? 4 opções. Então, Agora ela coloca 5, né? Que é aí. Deus me livre. vamos lá. Assinale a opção correta com relação ao sigilo bancário. A. A quebra do sigilo bancário está submetida à chamada reserva de jurisdição, podendo somente o juiz determiná-la e assim de forma fundamentada. Então, B. só pontuando, já que a doutora Núbia não vai nos dar o ar da graça. As assertivas aqui. A gente viu lá que tem o sigilo fiscal, tem o sigilo bancário, tem o sigilo dos dados telefônicos. E tem algumas espécies que estão acampadas pela reserva de jurisdição constitucional, reserva constitucional de jurisdição, e tem algumas que não estão acampadas pela reserva jurisdicional de Constituição. E as que não estão acampadas são exatamente as que podem ser ministradas, determinadas pela CPI. Então, esse é o objeto da questão. Então, letra A, quebra do sigilo bancário está submetida à chamada reserva de jurisdição, sim ou não? Não. Não, então A está errado. B, Conforme a lei complementar que rege a matéria, constitui quebra ilegal de sigilo bancário a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícito administrativo, mesmo quando do fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa. e aí? O Não. que você acha, doutora Núbia? Você que já assinalou letra C. Conforme lei complementar que rege a matéria, constitui quebra ilegal de sigilo bancário a comunicação às autoridades competentes da prática de ilícitos administrativos, mesmo quando do fornecimento. Enfim, sigilo bancário pode? Sigilo bancário pode. Vamos lá, letra C. As comissões parlamentares de inquérito poderão determinar a quebra de sigilo bancário sem interferência do Poder Judiciário, desde que o façam de forma fundamentada. E aí? Certo? Eu vou nascer. Novamente, sigilo bancário pode. Sigilo bancário não está acampado pela reserva constitucional de jurisdição, então pode ser determinado sem interferência do Poder Judiciário e desde que o façam de forma fundamentada. Lembra lá dos requisitos da decisão da CPI, que precisa ter colegialidade, que precisa ser motivado, certo? Artigo 58. Então, você vê que a OAB cobra. Letra D. A quebra do sigilo bancário pode ser determinada diretamente
pelo Tribunal de Contas da União. Não vamos chegar a tanto, né? Uma coisa é a CPI, outra coisa é Tribunal de Contas. E outra, geralmente, quando você lê assim, Tribunal de Contas, Tribunal, você diz, Tribunal de Contas pertence a qual poder? Geralmente você vai pensar, pertence ao Judiciário, só que não. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Legislativo para fiscalização das contas públicas. Então, guardem isso. Pode ser que tentem te confundir em alguma prova para fazer parecer, porque chama tribunal, que é poder judiciário, só que Tribunal de Contas não é poder judiciário. Então, resposta C é a certa. Próxima questão. Pequenininha, 2011. Essas são as piores. Considere a hipótese de deputado federal que cometeu crime comum após a diplomação. Nesse caso, é correto afirmar que a Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação penal. B. O STF só pode se receber a denúncia após a licença da Câmara dos Deputados. C. O STF pode receber a denúncia após a licença do Congresso Nacional. D. O Congresso Nacional pode sustar o andamento da ação penal. E aí? Vocês vão de quê? Ponderando aqui, é aquilo que a gente já falou, não sei se vocês se atentaram. Antigamente, precisava da licença da Casa Legislativa para começar o processo. Hoje não é mais assim. Hoje começa o processo pode até ser sustado, a prisão pode ser sustada, mas o processo começou. Isso desde a emenda lá constitucional de 2001. A C e a Então, D eu sei que não com é. tão só essa informação, você já elimina B de bola e C de casa, tá certo? Então vai ficar para você, letra A Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação penal, ou o Congresso Nacional pode sustar o andamento da ação penal. Aí você volta no enunciado, está falando de um deputado federal. No caso desse deputado federal, essa sustação da ação, ela depende do Congresso Nacional, ou seja, da reunião de senadores e deputados, ou Não, a tão só reunião de deputados já resolve o problema? eu vou de A. E aí, Núbia? Letícia? Letícia respondeu A. Núbia foi de A. Tá? Letícia foi de A também. E a É. resposta está correta. Parabéns. Próxima questão. O deputado federal Y foi objeto de extensa investigação e diversas reportagens jornalísticas indicaram sua participação em fraudes contra a Previdência Social. Além disso, inquéritos da polícia chegaram a fortes indícios de diversas práticas criminosas por uma quadrilha por ele liderada. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 7 acusados, incluindo o parlamentar. Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta. A. Os deputados federais não podem ser presos em hipótese alguma, pois são invioláveis na forma prevista na Constituição. Isso está certo? Errado. Erradíssimo. Errado. B. O processo criminal contra o deputado federal deverá tramitar perante o Superior Tribunal de Justiça, que tem procedente especial previsto em lei. Por isso que eu errei, porque está errado. Tá certo? Está errado. Não, Que é a competência de STJ, quem? STF, Perfeito. Então B está errado. está errado. C. O tribunal competente, recebida a denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido após a diplomação, dará ciência à Câmara dos Deputados, que poderá sustar o andamento da ação por iniciativa de partido político. Espera aí que entrou a barrinha da Letícia na frente. Poderá ser o andamento da ação por iniciativa do partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros até a decisão final. D. Os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma, não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença de sua casa. Não sendo concedida a licença, ficará suspensa a prescrição até o fim do mandato.
Eu Essa vou de história da P. licença ainda vige? Não. Não. Então você já descartou A, você já descartou B, você já sabe que a licença não funciona assim, que não precisa de Uhum. licença. O que que te sobra? C. Letra C. D. Tribunal competente, recebida denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido após a diplomação. E aqui é o detalhe, não precisa ser após a posse. Após a diplomação já tem as imunidades. Dará ciência à Câmara dos Deputados, que poderá suscitar o andamento da ação por iniciativa de partido político não representado e pelo voto da maioria de seus membros até a decisão Não final. deveria ser após a diplomação, né, professor? Como? É uma sacanagem, né? Ele já ter imunidade já na diplomação, né? 2 meses antes de começar. Na verdade, 3 meses, né? Porque em janeiro eles não fazem nada, né? Eles só fazem em En- fevereiro. Então, Os estaduais só em março, né? então, mas já estão blindados aí, porque É uma vai que, sacanagem. eventualmente, Mesma coisa incorrem numa perda. prática criminosa. Sim, mesma coisa perda de mandato. Pô, se ele deixou de ser deputado e quis ser um ministro, quis ser um diplomata, ele deveria, porque não é justo para o suplente, né? O suplente faz toda uma logística, pega toda a equipe, vai para Brasília, manda Mas a ele gente, não faz aquilo, perde, faz mas ele aquilo. não perde a imunidade nesse caso, Osmar? Se Não, ele, de- se aí, ele, se ele, a ele foi imunidade eleito, não. ele foi deputado, foi eleito deputado estadual, aí foi chamado para ser ministro da Fazenda. Na qualidade de ministro da Fazenda, ele perde essa imunidade parlamentar? Não, Tem eu acho que certeza? não. Não, Vale a eu pena acho dar que uma olhadinha no material, o Osmar. estadual ele perde? Dá uma olhadinha. Olha lá no material. Aí depois a gente volta sobre isso. Ah, Última questão. Questão de 2015. a nuvem que a nuvem gosta dessas grandes. Vamos lá, Osmar, por favor. Ocorreu um grande escândalo de desvio de verbas públicas na administração pública federal, o que ensejou a instauração de uma CPI, requerida pelos deputados federais de oposição. Surpreendentemente, os oponentes da CPI conseguem que o inexperiente deputado M seja alçado à condição de presidente da comissão. Por não possuir formação jurídica e desconhecer o trâmite das atividades parlamentares, o referido presidente, sem consultar os assessores jurídicos da Casa, toma uma série de iniciativas, expedindo ofícios e requisitando informações a diversos órgãos. Posteriormente, veio à tona que apenas uma de suas providências prescindiria de efetivo mandato judicial. Só um Assinale ponto, ao... só um ponto aqui, Osmar. Prescindir. Essa é uma palavra que vocês vão ver com frequência em textos jurídicos. Então, você vai ver prescindir ou imprescindir. Quando prescinde de algo, significa que aquilo é necessário. É isso? Sim, Ou é desnecessário? necessário. Olha como Prescindir. confunde. Olha como confunde. Não, Se é, se imprescindível é, é im, necessário. se é imprescindível, É é necessário. necessário. Se é Prescindir prescindível, não é necessário. não é necessário. Olha, veja como que uma palavra pode mudar o rumo da sua resposta. Então, posteriormente, veio à tona que apenas uma de suas providências prescindiria, ou seja, não precisaria de efetivo Não era mandado necessário. judicial. Então, de tudo que ele fez, só tem uma coisa que ele fez que realmente estava certo, que ele não precisaria de mandado judicial. Todas as outras coisas, ele invadiu a reserva constitucional, a reserva constitucional jurisdicional, reserva de jurisdição. Todas as outras. Mas teve uma que ele fez certo, que ele não invadiu. Se você não lê a palavra prescindir do jeito certo, sua cabeça já fica invertida. Percebe? Então, o que que esse parlamentar inexperiente, chamado aqui de M, o que que ele fez dentre as 4 opções correto, dentro dos poderes da CPI?
Porque as outras 3 coisas estão erradas. Só teve uma que está certa. É isso que está perguntando. Quebra Vai do lá. sigilo. Letra A. Determinação de prisão preventiva de pessoas por condutas que, embora sem flagrância, configuram crime e há comprovado risco de que voltem a ser praticadas. Ele pode fazer isso? Prisão preventiva? Não. Prisão flagrante? Até eu. Todos nós podemos efetuar prisão em flagrante. Agora, prisão preventiva depende de determinação judicial. Então, se ele fez isso aí, ele fez errado. Certo? B. Autorização ao setor de inteligência da Polícia Judiciária para que realize a interceptação das comunicações telefônicas de prováveis envolvidos. Pode fazer interceptação telefônica? Não. Pode fazer a quebra dos Do dados sigilo. telefônicos. Parece, é simples, não parece simples, é simples, mas você pode esquecer. Então, não esqueça essa Mas diferença. esses dados telefônicos não entram o WhatsApp, por exemplo, né? Conversa. Eu acredito que pode entrar, viu, Osmar? Mas ele não se enquadraria o WhatsApp em escuta? É uma Mas é conversa. simultâneo? Você confiscou, tem o celular em mãos. Uhum. Aquilo já está ali Então, aquelas fechado. conversas pode ser quebrada. Sigilo. Olha, é algo a se ponderar, viu? É algo a se ponderar. Se os Na dados verdade, telefônicos, aconteceu, se os não, pode dados sim, porque telefônicos incluiriam aconte, os aconteceu, diálogos, professor. O diálogo aconteceu no caso do dono da van. e o que foi Eles, decidido? eles entregaram o celular. Para a CPI? Não sei se foi para. Não, para a CPI, não, para o STF. Foi Então, decisão do Alexandre de esse que é Moraes. o ponto. A questão aqui é sobre É CPI. CPI, verdade. Porque se é para CPI, então está dizendo que os dados telefônicos englobariam as conversas. Ou se não é para CPI, se é jurisdicional, o jurisdicional pode até interceptar, ouvir simultaneamente, ou acompanhar a conversa simultaneamente. Enfim, Não, letra B aqui está errada, né? está errado. É assim. Letra C, quebra de sigilo fiscal dos servidores públicos que, sem aparente motivo, apresentaram público e notório aumento do seu padrão de consumo. Então, Osmar, que já é muito rico, mas agora está aparentemente muito mais rico, andando aí só de iate, comprou um jatinho. Tá estranho, né? Tá certo que ele é rico, mas padrão Neymar pode fazer quebra do sigilo fiscal? Pode, Pode. né? Letra D. Busca e apreensão de documentos nas residências de 7 pessoas supostamente envolvidas no esquema de desvio de verba. Busca e apreensão, como a gente viu lá atrás, está entre aquilo que é reserva constitucional, de jurisdição. Então, o novato aí, o parlamentar M, que ficou como presidente aí da comissão, das 4 coisas que ele fez, só uma ele podia de fato fazer, que é a quebra do sigilo fiscal, observado esse crescimento exponencial dos lucros aí de Dr. Osmar Júnior enquanto servidor público, tá certo? Então, amigos, com isso concluímos a aula de hoje. Agradeço a atenção, vocês guerreiros. Não é fácil chegar à 11ª aula com assiduidade. É natural que o pessoal, com o tempo, vá enfraquecendo, vai enfraquecendo. Corre-se o risco quando chegar lá na última aula, só eu esteja aqui. Mas vamos lutar, perseverar, porque se vocês estão acompanhando o material, aí vejo que vocês estão dedicados, vocês vão perceber que essas aulas são suficientes, por incrível que pareça, se você domina esses conteúdos para responder não apenas à prova da OAB, como questões de concursos públicos, magistratura, Ministério Público e assim por diante. Tá? Então, vale a pena, e até porque se você deixa acumular, né, se você tem a oportunidade de assistir ao vivo, você já mata, né? Agora, se você deixa acumular, depois vem o desânimo. Nossa, ainda tem que assistir
tantas aulas, ficou para trás, né? Aí pode ser que você desanime. Mas espero que não seja o caso de vocês. Então, parabéns, Osmar, Núbia, parabéns, Letícia, por terem chegado até aqui, a nossa 11ª aula. Nós só temos aí pela frente mais 29 aulas. O que é isso, né? Passa muito rapidamente. Tá bom? Já Gente, um decidiu, abraço. professor, já decidiu como vai ser após o dia 6? Ainda não, porque eu ainda preciso receber meu horário. Então, a partir do horário, que eu vou saber exatamente os meus horários em sala de aula, aí a gente vai conversar sobre um horário possível para que seja o melhor possível para todos. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, né? Mas Você um vai dar aula horário para o nono C? que seja mais adequado, assim, que possa incluir o maior número de pessoas, inclusive eu. Tá bom? Gente, boa noite, bom descanso. Até amanhã para a nossa última aula da semana. Tchau, tchau.